A paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio, nesse canal abençoado de Deus, é Tempo da Verdade. Viemos aqui com todo o amor, com toda a graça que o Senhor nos dá, esse tempo que Deus nos concede, para trazer uma palavra abençoada para você que nos ouve, nos assiste. Então, se alimente junto conosco, receba o alimento, coma, saboreie e viva esse alimento que é a palavra de Deus. Não é mesmo, pastor? Tudo na bênção? Amém, tudo na bênção, irmão Adilson. Nós estamos aqui em nome de Jesus, né? Amém. Para trazer aqui, transmitir daqui, né, uma palavra do coração de Deus para o coração de todos vocês que nos ouvem e nos assistem, em nome de Jesus. E oramos, né, para que você possa estar de coração aberto, né, e receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Amém? E te dará vida em nome de Jesus. Amém, irmãos, e já pedimos desde agora que você curta, compartilhe o nosso canal, é Tempo da Verdade, compartilhe com a sua família, compartilhe com todos aqueles que você ama, pois é a palavra de Deus. E falando sobre alimento aqui que eu falei no início, hoje é o tema desse vídeo, hoje é o tema desse momento, é o alimento, o pão da vida eterna, que é Jesus Cristo. Vamos iniciar, pastor? Amém. Então nós vamos aqui, em nome de Jesus, vamos utilizar da palavra de Deus, está no profeta Isaías, capítulo 55, vamos ler o versículo 1 e 2. O título desse capítulo nos diz assim: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a abundância. Amém? Amém. Essa é a palavra que, em nome de Jesus, vamos aqui iniciar essa mensagem, né? E oramos para que o Espírito Santo confirme ela no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui a palavra do Senhor, o Senhor nos convida, né? Convida a todos, né? Através da sua palavra, a nós procurar em Deus. Todos aqueles que têm sede, o Senhor faz o convite, né, dizendo: vinde às águas. O que são as águas? Onde há água, há vida, né? Jesus, ele é água viva. Deus, ele é a fonte da água, é a fonte da vida. Então nós temos que, se nós temos sede de vida, se nós queremos viver, se nós queremos ter vida, nós queremos procurar vida em Deus, porque Deus, ele é o autor e o doador da vida. Então a palavra de Deus fala: convida nós todos, o quê? A todos que temos sede de vida, queremos viver, né? Vir às águas, vir a Deus, procurar em Deus. E ele diz assim, ó, algo muito importante, muito interessante: e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então olha só, né? Aqui o Senhor nos convida a vir comprar ou adquirir, entendeu? Sem dinheiro e sem preço. Você não precisa ter recurso, você não precisa ter bens, porque nos bens não está a vida, nos recursos naturais não está a vida, mas em Deus está a vida. Então Deus nos convida, todos que têm sede, vir a Ele, né, e a procurar. Todos que têm sede, vir a Ele procurar, né? E sem dinheiro comprar, ou sem dinheiro adquirir, se apossar, tomar, né? Daquilo que Ele tem para nos dar. Ele tem água, né? Ele tem pão, Ele tem vinho, Ele tem leite, né? E no versículo 2 ele vai dizer o seguinte: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, não é verdadeiramente alimento? Por que gastar dinheiro no que não é alimento verdadeiro? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a
a abundância. Então o Senhor aqui faz, primeiramente, o convite, e aqui ele faz um questionamento, dizendo, por que se gasta dinheiro naquilo que não é pão, que não é alimento, que não alimenta? Para que gastar dinheiro? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Então note uma coisa, as pessoas, o que Deus está falando é o seguinte, os homens, a humanidade trabalha por um pão, por um alimento que não satisfaz, que não mata verdadeiramente a verdadeira fome de vida, a verdadeira necessidade da vida. Então, quer dizer, os homens gastam dinheiro, né, por aquilo que não é pão, quer dizer, que não é alimento, né, e o produto do trabalho naquilo que não satisfaz. Então as pessoas trabalham o quê? Pelo pão natural, pelo prazer momentâneo, pelo conforto momentâneo, mas isso não satisfaz a vida, não satisfaz a alma. Então aqui o Senhor ele faz essa advertência e ele fala o seguinte, ó, e dá uma chamada, assim, ó, ouve-me atentamente e comei o que é bom. Nós temos que ouvir atentamente a palavra de Deus, a bondade de Deus, a vontade de Deus. Nós temos que ouvir atentamente e comer o que é bom. Comer o que realmente sacia. Comer o que realmente é alimento. Ouve-me atentamente e comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a abundância. Então Deus ele quer que a gente ouça atentamente a Ele e a gente coma o que é bom. E o bom está onde? Em Deus. Quem tem o bom para dar é Deus. Quem tem coisas boas para dar é Deus. Quem tem o verdadeiro alimento é Deus. Quem tem a verdadeira água é Deus. E Ele dá. Nós temos que apenas ouvir atentamente. Você tem que ouvir atentamente. No que nós estamos gastando o produto do nosso trabalho? Estamos trabalhando para quê? Estamos trabalhando para quê? Para satisfazer o quê? Aquilo que não satisfaz a nossa vida, não satisfaz a nossa alma. Trabalhamos tanto, mas estamos o quê? Com um vazio enorme. Estamos com uma fome imensa na nossa alma, uma fome de vida, mas não estamos saciando porque apenas estamos alimentando o nosso corpo e não estamos alimentando nossa alma, e a nossa alma precisa viver. Nós temos uma fome de vida dentro de nós, mas não sabemos e queremos satisfazer essa fome com o quê? Com pão natural, com prazer natural, com prazer momentâneo, mas isso não satisfaz, isso não é alimento, não há vida nisso. Mas Deus ele nos chama e nos adverte, nos convida, né, para nós vir a Ele, né, mesmo não tendo dinheiro, e adquirindo dele, tomando dele, né? Sim, vinde comprar e comer, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, verdadeiro alimento. Então ele está convidando nós, ele deseja saciar nossa fome, ele deseja nos alimentar, ele deseja suprir nossa necessidade existencial, mas nós temos que ouvir atentamente e comer o que é bom. O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos comendo? O que nós estamos trabalhando por quê? Para quê? O que nós estamos alimentando na nossa vida? Está satisfazendo? Nós estamos satisfeitos? Você está satisfeito com a sua vida? O teu trabalho te satisfaz? O produto do teu trabalho, aquilo que você compra, te satisfaz? Aquilo que você come, te satisfaz? Aquilo que você tem, te satisfaz? Eu posso dizer para você que isso não satisfaz. Porque a única satisfação plena que vai haver em nós é quando nós buscamos de Deus, em Deus. Nós precisamos tanto de Deus e muitas das vezes não nos damos conta do que Deus está oferecendo, está querendo nos dar, e nós estamos trabalhando com o nosso trabalho, utilizando nossa força, comprando o nosso pão, mas não estamos satisfeitos, estamos carentes, estamos precisando ser supridos dessa fome, saciado dessa fome, desse verdadeiro pão, dessa verdadeira comida que Ele dá de graça, Ele não te vende, Ele não te cobra, Ele só quer que você ouça atentamente e coma o que é bom. Amém? Não é isso, irmão Adilson? O que ele fala, né, também é que assim, ó, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais seu tempo naquilo que não vai te satisfazer eternamente?
E a gente percebe que uma sociedade, pessoas, homens, mulheres que não têm uma vida com Deus, uma vida para Deus, é como Salomão fala, né? Salomão, o rei Salomão fala, é tudo vaidade, correr atrás do vento. As pessoas elas procuram preencher esse espaço que há na alma, trabalhando mais, adquirir, comer, querer a fartura, querer sempre mais do que o natural pode oferecer. E nunca vão estar sustentados, nunca vão estar fartos, porque a única fartura que pode fartar nossa alma, que é muito maravilhoso, que a palavra fala, ó, ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite, a vossa alma. A única coisa que vai sustentar a nossa alma é o Senhor. É o Senhor, é o pão da vida que é Jesus. É aquele que nos dá água. A palavra do Senhor fala no livro de Jeremias, eu acho que é no capítulo 7, que eu vou falar com as minhas palavras. Bem-aventurado é o varão que espera no Senhor, que espera e confia no Senhor, pois ele será como uma árvore plantado à beira do ribeiro, e as suas raízes chegarão na água e virá o sol, e ele não secará. Ele não secará, porque ele estará fundamentado nas águas, e aqui as águas é o Senhor. Aquele que está fundamentado, está saciado com Deus, com Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, ele não sente fome, ele não sente sede. Ele não vai sentir. Até tem uma palavra que eu quero utilizar aqui para nós continuar nesse assunto, que está no livro de Lucas, no capítulo 4. Aqui Jesus ele foi batizado, veio o Espírito Santo sobre ele, foi batizado por João Batista, veio o Espírito Santo sobre ele, e ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E aí a primeira tentativa de Satanás, após os 40 dias, né? Ele ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. E Lucas capítulo 4, no versículo 3. Então o diabo lhe disse, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, olha só, percebam bem o que Satanás fez. Satanás distorceu a palavra de Deus para atacar a identidade de Jesus. Jesus, usando a palavra de Deus, farto, alimentado com a palavra, combateu com o inimigo usando a própria palavra de Deus da maneira certa. Essa palavra se encontra no livro de Deuteronômio, acho que no capítulo 8, que ele usou aqui, ó, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, ele já estava recheado, estava cheio com a palavra e com a própria palavra ele venceu o inimigo. Por quê? Nem só de pão viverá o homem, nem só do pão natural, nem só das coisas naturais viverá o homem, porque ele vai se fatigar, ele vai cansar, ele vai desanimar, ele vai entrar numa opressão que ele não precisa estar. Agora, quando eu me alimento da palavra de Deus, eu estou no ambiente que o Senhor quer que eu esteja. Quando eu me alimento da palavra de Deus, eu estou fundamentado, eu estou firme para vencer as adversidades, as batalhas, as tentações que vêm do inimigo, e eu estou suprido, a minha alma está suprida. Eu posso me regozijar. Por isso que ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é a água que mata a minha sede. A palavra de Deus é o pão que sustenta a minha alma, que sustenta o meu corpo. O povo de Israel, quando estava no deserto, nada faltou para eles. Eles tiveram sede, a água saía da rocha. A rocha simboliza Jesus, ou seja, a palavra saía dele e saciava a sede deles. A palavra saciava eles. Eles sentiram fome, o pão do céu simbolizando Cristo veio e saciou a fome deles. Porque tudo para mostrar que o que está nesse natural não é o principal. E veja bem, não estamos dizendo para você parar de comer o seu arroz, o seu feijão, a sua carninha. Não é isso, mas o seu coração não tem que estar nisso. O seu coração não tem que estar nas coisas perecíveis desse mundo, pois elas não te saciarão de verdade. Você sempre vai querer mais, você sempre precisará mais. E como Salomão disse, sempre estará correndo atrás do vento, o que é impossível de alcançá-lo. O que é impossível. Você vai estar sempre correndo atrás do dinheiro, trabalhando pelo dinheiro para ter aquilo que você não tem, sendo que o importante, o essencial para você ter uma vida de verdade, para você viver, é de graça. É de graça que você recebe. É crendo na obra de Cristo na cruz, tomando posse da palavra, se alimentando da palavra e tendo uma vida com Deus, não é mesmo, pastor? Com certeza, irmão Adilson. E interessante que nessa palavra aqui, nessa passagem de Lucas 4 que o irmão leu, né, fala da tentação de Jesus. Tentação é uma provocação.
Então o que Satanás ele queria? Trazer Jesus para o ambiente natural do que? Do corpo. Porque Jesus estava jejuando, estava lá 40 dias no monte, né? No espírito. Então o que acontece? Satanás propôs para ele o quê? Né? Mandar as pedras se transformar em pão para quê? Para alimentar o corpo. Mas Jesus falou algo para Satanás que serve muito também para nós entender, para todo homem entender, que nós não somos só um corpo. Não é só o nosso corpo que precisa do alimento. Nós temos uma alma para nutrir. Nós temos uma vida que não está atrelada somente a um corpo físico. Então não é só pão. Não é só pão, é vida. Não se trata só de manter o corpo vivo por meio do pão. Entendeu? A vida, o pão, ele não vai poder manter uma vida. Entende? Mas Deus, ele pode manter a vida, porque não foi o pão que deu a vida, foi Deus que deu a vida. É Deus que dá a vida. E é Deus que pode conservar a vida. É Deus que, por meio de Jesus, nos dá a vida eterna. Né? Então, o que Jesus estava falando aqui é muito importante entender que a gente não pode só se preocupar com o nosso corpo, só com o pão para o corpo, só com o alimento para o corpo, mas sim com o alimento para a nossa alma, porque nós não somos só um corpo, nós temos uma alma, nós temos uma vida que dentro de nós clama, que dentro de nós tem uma fome, que dentro de nós tem uma necessidade, que não é do pão natural, mas é do pão de Deus, é do alimento de Deus. Então o que Jesus falou é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, todo alimento que Deus dá para a nossa alma. É aqui que vem vida para mim, é aqui que vem vida para você, é aqui que vem vida para nós. Entende? Então é isso que você precisa entender aqui, que não é só o teu corpo que você precisa alimentar, é a tua alma. É na tua alma que está a vida, tua vida não está no corpo. Muitos pensam que nós somos só um corpo, mas nós temos uma alma, nós temos uma vida. E não podemos pensar em somente alimentar o corpo, trabalhar para alimentar o corpo, mas Deus ele tem o alimento para a nossa alma. Então por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que está saindo da boca de Deus é um alimento, é um verdadeiro alimento, é uma verdadeira comida, é uma verdadeira fonte de vida para a minha alma, para o meu ser. Então é isso que nós precisamos entender, não é, Adilson? E é interessante a gente observar duas coisas. A primeira, que como o pastor falou aqui, o nosso corpo é diferente da nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma é onde contém a nossa verdadeira vida e somos eternos. Sim. A alma é eterna, o corpo não. Vejam que percebam que a palavra do Senhor fala que o príncipe desse mundo é Satanás. Satanás tentou levar Jesus ao ambiente de distração onde ele deveria satisfazer o corpo que vai se acabar. E tirar ele, como o pastor falou, do ambiente de satisfazer a sua alma que é eterna. E é o que Satanás tem feito, o mundo tem feito, ou seja, como Satanás é o príncipe desse mundo, ele que comanda o sistema desse mundo, o mundo tem feito com a maioria das pessoas, trazido a distração para que as pessoas procurem alimentar aquilo que vai se acabar, e não alimentar aquilo que é eterno. Observe como há tantas distrações. Há muito mais distrações para o mundo, há muito mais facilidade para as coisas da carne, para o mundo, do que para as coisas de Deus. Redes sociais, filmes, canais de televisão. Hoje, se você paga aí um canal, uma televisão paga, você tem 800 canais de televisão, você tem internet, você tem o que você quiser ali no seu celular, você tem consumismo absurdo. Nunca se viveu uma época tão consumista como agora. Todo mundo quer ter. Para carne. As distrações que vêm para as pessoas correrem, se fatigarem, gastarem o seu dinheiro, ou seja, gastarem o seu tempo alimentando aquilo que é perecível, aquilo que acaba. E não alimentando aquilo que é eterno com o verdadeiro pão, com a palavra que vai gerar vida. As pessoas se distraem com aquilo que vai findar, com aquilo que vai ter fim. Poxa, uma pessoa, um ser humano em uma média, sei lá, 80, 100 anos, mas a alma é eterna. É impossível você calcular com a sua mente o tempo que dura o eterno. Então eu tenho que alimentar aquilo que é eterno. É o que Jesus está dizendo para Satanás. Nem só de pão viverá o homem. Eu preciso do pão para sustentar minha carne. Sim. Preciso. Mas o mais importante é eu alimentar e eu suster a minha carne. Para que a minha alma, a carne perecível.
A alma é eterna. Eu preciso sustentar muito mais a minha alma. Mas como é que eu sustento a minha alma? Se alimentando de Cristo, se alimentando da palavra, bebendo da palavra, comendo da palavra, me deleitando da palavra dele, saboreando, aproveitando. Eu preciso gastar muito mais tempo da minha vida, dessa minha vida passageira na terra, com a palavra de Deus, alimentando a minha alma. Outra, eu vou ter uma vida muito mais prazerosa. A minha vida vai ser muito mais prazerosa quando eu alimento mais a minha alma do que minha carne. Poxa, alimentar minha carne dá muito trabalho. Alimentar a carne... Vamos olhar pelo raciocínio lógico agora. Não vamos nem entrar no espiritual. O raciocínio lógico. O que é a mentalidade da maioria da humanidade do mundo? É ter uma casa bonita, um carrão, é ter isso, é ter aquilo, ter roupa, ter dinheiro. E para fazer isso tudo eu gasto tempo. Eu canso. Agora, para alimentar minha alma, para ter o verdadeiro gozo, para ter a verdadeira alegria, eu preciso somente me alimentar da palavra. É sem dinheiro, eu não preciso pagar. O preço já foi pago na cruz. Jesus já pagou o preço. O que eu preciso fazer para alimentar minha alma? É receber a palavra, é me deleitar, é andar esse restante de vida que me resta na terra alegre, alegrando-me no Espírito, alegrando-me no verdadeiro pão que é Jesus. Não é, pastor? Com certeza, irmão Adilson. Até seguindo adiante nesse assunto, né? Quero utilizar aqui da palavra lá em João capítulo 6, que Jesus ele dá um ensinamento muito forte. Jesus ele vai falar, né, que ele é o pão da vida para os que creem nele, né? E ele vai exortar a multidão que seguiam ele pelo pão natural. Porque Jesus multiplicava os pães. Quando ele andava, né, em lugares desertos, né? 2 vezes ele multiplicou o pão. Então as pessoas começaram a seguir ele também por, vamos dizer, por pretensão ou somente pela necessidade do pão da carne, o pão humano, né, o pão para o corpo, né? E aí Jesus pegou e pontuou o seguinte, no versículo 27, capítulo 6 de João, ele falou o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque esse, o Pai, Deus o selou. Então Jesus estava falando aqui para quem? Para a multidão lá dos judeus que estavam seguindo ele, né? E ele falou ainda, até pontuou isso no versículo 26, ele falou assim: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, ou pelas obras que eu faço, mas porque comestes do pão e vos saciastes. A carne. Então assim, porque eles comeram do pão multiplicado lá no deserto, 2 vezes que foi multiplicado, então eles estavam seguindo Jesus, buscando Jesus, né, pelo pão que comeram e saciaram, que foi a carne. Mas Jesus estava advertindo eles que nós não temos que buscar ele somente pelo pão que sacia a nossa carne. Nós temos que buscar ele pela palavra que sacia a nossa alma. E aqui também existe um ponto que agora isso ele falou para os judeus que seguiam ele, e existe hoje muitos cristãos, muitos religiosos que seguem Jesus, buscam Jesus pelo pão o quê? Que sacia a carne. E está extremamente errado, totalmente errado. Nós temos que seguir Jesus não pelo pão que perece, ele falou, mas pelo que permanece, que ele nos dá. Ele nos dá, que é a sua palavra, né, que é um verdadeiro alimento. Ele, o próprio Jesus, ele falou, né, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então, olha, não é com o teu corpo que tu vai comer esse pão. Então, não é o desejo que as pessoas têm de ir para a igreja e prosperar, e Deus abençoar, e Deus dá muito isso, Deus dá muito aquilo. Aí você está só buscando o pão que sacia a carne. E você não está buscando o pão que sacia a verdadeira necessidade, que é a alma, né? Que é a tua necessidade de vida. E é essa vida que Deus quer te saciar, é essa vida que Deus quer te dar, é essa vida que Deus quer dar. Então, assim como muito das multidões ali dos judeus que seguiam Jesus, não pelas obras que ele fazia, mas pelo quê? Pelo pão que eles comeram, né? E se saciaram, né? Então eles estavam seguindo Jesus por um propósito errado, pelo motivo errado. E hoje muitos seguem Jesus ou creem, entre aspas, em Jesus pelo motivo errado. Buscam para saciar o que? A sua carne. E não para saciar o quê? Sua alma, seu espírito.
o seu ser. Então nós temos que saciar a verdadeira necessidade da nossa vida, que não é somente saciar o nosso corpo, mas saciar o que? A nossa alma, a nossa vida, né? Então ele diz trabalhar e não pelo pão que perece. Então muitos estão trabalhando com a fé, trabalhando, buscando, acreditando, seguindo Jesus, o quê? Trabalhando pelo pão que perece. Mas Jesus falou, não trabalhe pelo pão que perece, mas trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Então a palavra de Deus, né, é um alimento que Deus dá o quê? Para a vida eterna. Como o irmão Adilson pontuou aqui, a nossa vida é eterna, a nossa alma é eterna. Então só que nós temos que comer esse alimento para viver eternamente com Deus, para estar com Deus, para ir com Deus. Então, esse é o ponto. Nós temos uma alma que necessita ser saciada e muitos estão buscando o quê? Somente entendendo e percebendo que existe um corpo, existe uma fome, existe uma necessidade, que estou seguindo Jesus para saciar com o pão natural, né? O nosso corpo. Mas nós temos que entender o que? Nós temos uma necessidade de saciar o que? A nossa alma, a nossa vida. E é isso que nós temos que trabalhar a nossa fé. Trabalhar e não pelo pão que perece, mas pelo que permanece. E é esse que o Filho do Homem nos dá. É esse que Jesus veio nos dar, o verdadeiro alimento que verdadeiramente proporciona o que? Vida. Vida para a eternidade. Vida, né, eterna. Não é isso, irmão Dilson? E somente ele dá isso. Se você procurar em outra fonte, você não encontrará. Porque ele fala, olha só, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ou seja, Jesus, só ele pode dar esse alimento para a vida eterna. Se vier outra fonte dizendo, eu tenho um alimento aqui que vai saciar a sua alma, foge que é enganação. É somente Jesus, é somente a sua palavra. E eu observando, ouvindo o pastor falar aqui, eu percebo que há três classes de pessoas. A primeira classe de pessoa é aquela que não conhece a palavra, não conhece o pão vivo, não conhece Jesus e não vai nem atrás, né? A segunda é aquela que vai atrás de Jesus pelo que ele pode fazer para essa vida. E a palavra do Senhor nos fala que aqueles que buscam o Senhor para essa vida são os mais miseráveis dos homens. Por quê? Mas por que são os mais miseráveis? Porque a carne perece. Eu não posso buscar o Senhor para essa vida, eu estou limitando ele. Aquele que vai para a igreja, busca Jesus, ora sempre pedindo para Deus. Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero uma casa, está sempre pedindo para essa vida, é o mais miserável, porque tudo isso vai perecer, vai acabar. E não é esse tipo de classe de pessoas que Deus quer que a gente seja. Deus quer que a gente seja o tipo de a terceira classe de pessoas. Qual que é? Aqueles que buscam Jesus pela sua palavra. Sim. Aqueles que buscam Jesus pelo alimento que não tem fim, pelo alimento que sacia a nossa alma. Amém. Pelo único e verdadeiro alimento. Percebam, novamente eu falo, 3 classes de pessoas. Aqueles que não conhecem, aqueles que vivem sofrendo na sua vida porque não sabem que Jesus pode saciar. Deus, ele sacia também as nossas necessidades nessa vida. Sim. A carne. Deus sabe que a minha carne precisa de alimento. Deus sabe que eu preciso de roupa, que eu preciso de um calçado. A própria palavra fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, no livro de Mateus. Porque Deus sabe que eu preciso de coisas aqui para viver. Eu estou nessa terra, preciso de roupa, de calçados. Porém, o mais importante é o reino dos céus e a sua justiça. É o seu pão. O pão que não perece. Então, se eu não conheço, eu preciso procurar conhecer esse alimento. Esse alimento que vai dar vida eterna para mim. Se eu acho que conheço e estou buscando Jesus pelo que ele pode me oferecer aqui, eu preciso parar exatamente nesse momento e começar a buscar o meu Senhor pelo que ele pode me dar eternamente. Pelo que ele já me deu, muitas coisas ele já me deu na cruz. E pelo que ele ainda vai me dar eternamente, não visando isso aqui. Isso aqui é temporário, é limitado. Eu tenho que olhar eterno. Eu tenho que olhar para o novo céus e nova terra que virá para mim. Eu tenho que olhar para isso, para suas promessas. Eu tenho que olhar para esse pão que não se finda. E se eu sou da terceira classe de pessoa que busco Jesus já pelo que é eterno, bem-aventurado eu sou, né, pastor? Jesus, com certeza, irmão. Entenderam, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou em nosso coração, que a gente queria compartilhar. É uma palavra simples, irmão. A palavra de Deus toda, ela é simples. E é isso que a gente quer, pessoas simples, trazendo a palavra de Deus simples. Porém, o que ela faz não é simples. O poder que a palavra de Deus tem não é simples.
é excepcional, é sobrenatural e ela pode e vai transformar a sua vida. Basta que você coma, saboreie, se alimente e você compartilhe essa palavra com as pessoas que amam também, não é mesmo, pastor? Com certeza, em nome de Jesus. E aqui está feito o convite, né? Assim como a palavra foi lida inicialmente lá em Isaías, né? Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Procure satisfazer a tua alma. Procure satisfazer com a verdadeira comida, com o verdadeiro alimento, com o verdadeiro pão. Trabalhe não pelo pão que perece, mas pelo que permanece. Trabalhe tua fé, trabalhe tua confiança em Deus, em buscar algo genuíno de Deus para a tua verdadeira necessidade, para a tua verdadeira existência, que não é só o teu corpo, mas é o teu ser, a tua vida, a tua alma. Então, em nome de Jesus, nós estendemos aqui essa palavra, através desse convite da palavra de Deus, a todos vocês, para que vocês meditem nisso, nessa palavra, possam refletir, possam visualizar e perceber, né, que existe uma fome que não é só para o pão, não é só para o corpo, mas é para a alma. E Deus, ele tem esse alimento, ele tem esse pão que você não precisa comprar com meio de recurso natural, com meio de trabalho, ele te dá. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, ele disse, e a tua alma se deleitará. Então, ouça atentamente essa palavra e coma. Tome ela para você. Se alimente dela em nome de Jesus. Não é isso, Maurício? Em nome de Jesus. E novamente eu falo, o alimento para essa vida, para essa carne, ele me traz cansaço, ele me traz lutas, ele me traz batalhas. Agora, quando eu procuro esse pão, esse alimento para a vida eterna, para minha alma, eu não me canso. Eu não cansaria porque ele é dado para mim de graça. Basta eu tomar posse dele. Eu só preciso pegar. Está sendo oferecido aqui algo para você que você não precisa batalhar para ter. Basta você estender a sua mão, pegar, comer, saborear, se deleitar e regozijar sua alma nesse alimento, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Sigam o nosso canal, irmãos. É Tempo da Verdade. Curtam, compartilhem. Não deixe de compartilhar. Joga lá no grupo da família. Todos precisam entender que o verdadeiro alimento é aquele que sustenta a nossa alma. E esse alimento é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Querido Deus, oramos a Ti, te louvando e te agradecendo pela Tua palavra, por esta salvação, Pai. Por este convite de salvação. Obrigado, convite, Jesus. Senhor, de provisão para todos nós, Senhor. A todo o povo Deus. que é convidado, Senhor. E que através dessa palavra, Senhor, esse convite, Senhor, chegue a esse coração, chegue a essa vida, a todos que nos ouvem, que nos assistem agora. Em nome de Jesus oramos, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Confirma esta palavra, trabalha nesse coração, abre os olhos da fé. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em favor de todos agora, nós oramos e clamamos. E que essa palavra seja confirmada pelo Teu Espírito Santo no coração de todos agora. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, e nós já te agradecemos. Em nome de Jesus Em Cristo. nome de Jesus, Sim, amém. meu Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.